Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Vamos fazer a correção de atividades agora, tá certo? Mas antes, quero parabenizar aqueles alunos que fizeram as atividades propostas. Só lamento um pouquinho que foram um pouquinho, digamos assim, um número bem maior do que o normal, mas é porque eu contava com o nosso encontro na segunda tarde. Não foi possível, então vocês ficaram aí com uma grande quantidade de atividades, mas acredito muito que a maioria conseguiu fazer. E foi justamente sobre o quê? Texto teatral e sobre a transitividade verbal. Então vamos iniciar a nossa correção? Vamos lá. Na primeira questão, qual foi a primeira proibição anunciada pelo Arauto? Certo? Então a primeira proibição foi entrar no Museu Real Histórico comendo pipoca ou mascando chicletes de bola. Certo? Essa foi a primeira proibição lá, que foi observada, e teve outras crueldades também, digamos assim. Obviamente que isso aqui é até legal, né? Entrar num museu comendo pipoca é até legal essa proibição, mas inicialmente pensávamos que tratava-se de personagens bonzinhos, mas na verdade tem lá um pequeno desvio, ok? Aliás, a primeira impressão geralmente é a última que fica mesmo, então vamos lá. Segunda questão. Como o rei era caracterizado pelo Arauto? Ele era caracterizado como suavíssimo e humaníssimo, ok? Terceira questão. Como se dá a construção da cena? Ou seja, a presença de narrador para contar o que ocorre na cena. Então, como eu falei para vocês, geralmente nas peças teatrais não existe narrador. Existe aquela pequena participaçãozinha lá no início, mas fora isso, não há presença de narrador. Então, vamos aqui. Não, a ação dramática se dá com base no diálogo dos personagens, por meio dele é possível saber o que acontece na história, tá certo? Então, temos lá o discurso direto, temos a presença de pessoas encenando, não há necessidade de autor para este gênero, certo? Aliás, para a encenação em si. 4. Por que o rei considera o arco e flecha um esporte violento? Porque pode matar muita gente quando não se tem uma pontaria, ok? Vamos aí à quinta questão. O que demonstra a fala de Restauron assim que mata o ministro? Então, indiferença, desprezo, pouco caso, ele está nem aí para a vida dos outros, não é isso? Ele quer saber se pratica o esporte dele, por mais que sacrifique vida do ministro, okay? De ministros no caso, não era o primeiro que morria naquela tentativa dele em acertar o alvo. Sexta questão, existe o recurso da linguagem que consiste em fazer uma afirmação dando a entender exatamente o contrário. Esse recurso se chama ironia. Por que podemos afirmar que o modo como o Arauto caracteriza o rei é irônico? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá, gente. Porque anula o rei ao enaltecer as suas características, pois, de fato, o rei bom e amável. Aí tínhamos a B. Porque ele apresenta como um suavíssimo humaníssimo, mas as ações do rei mostram exatamente o contrário. E C. Porque não pode ser o próximo a morrer, porque não pode ser o próximo a morrer nas mãos do filho do rei. Gente, a nossa opção aqui vai ser a B, certo? Porque ele apresenta como suavíssimo humaníssimo, mas as ações do rei não mostram exatamente o contrário. Ele não é tão o suavíssimo humaníssimo, certo? Professor, eu achei que fosse o item A, porque ele adula o rei ao enaltecer as suas características, pois de fato o rei é bom e amável. Se ele fosse bom e amável, ele não seria capaz de cometer o que ele acabou fazendo lá durante a narrativa, tá certo? O que a gente pôde perceber durante a narrativa. E a C, por que não foi a C? Olha, por mais que você esteja do lado de uma pessoa tirana, isso não a exclui ou você está imune das atrocidades dele, certo? Você pode até ser o próximo, então no caso aqui, por isso que não foi a C. Vamos aí à sétima questão. Quando afirmamos que um esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de
todos os outros. Com que sentido Navarro usou a palavra favorito no texto? Então, ele usou querendo dizer que não era o melhor esporte para o seu filho. Não era o esporte em que ele tinha o melhor desempenho ou para o qual tinha mais jeito, tá certo? Ele não tinha era jeito mesmo, ou então até, vamos aí ao subjetivismo, isso, o subjetivismo quando cabe uma outra interpretação. Vai que ele estava errando o alvo de propósito? Ele queria matar realmente os ministros? Eita, professor, mas que pensamento ruim sobre o personagem, mas cabe essa interpretação. Será que ele não estava fazendo lá de propósito? Certo? Mas, obviamente, dá para interpretar também que ele era pouquíssimo habilidoso para tal esporte. Vamos aí à 8ª questão. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar de esporte demonstra que ele é um bom homem, um homem bom, preocupado com as vítimas do filho? Não. Ele não se importava com as pessoas, só estava preocupado em perder seus primeiros ministros. Gente, como é que eu poderia justificar? Simples. Ele citou lá, olha meu filho, não use mais os ministros não, daqui a pouco ninguém vai querer ocupar cargo de ministro aqui no meu reinado, porque todos acabam morrendo pela sua falta de pontaria. E lá no texto se diz, pegue uma pessoa do povo, porque tem tantos outros, ele acaba pedindo para o filho parar de usar os ministros, e sim usar alguém lá do seu povo. Por quê? Porque eram pessoas comuns acabam sendo o quê? De pouca importância. Então, isso acaba colocando aí que o rei também não era uma boa pessoa também, ok? Vamos à próxima questão. Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento? Ele não pensa assim, certo? Pois para ele o alvo são as frutas, as mortes são apenas acidentes de percurso. Olha aí, como eu falei anteriormente, será que ele estava errando lá de propósito não para matar os ministros? Mas obviamente poderia ser também por falta de habilidade mesmo com tais instrumentos, certo? Então nesse caso ele não achava que era violento, ele queria acertar apenas as frutas, certo? Consequência disso, ele acabava matando os ministros, ok? A 10ª questão. Qual é a proposta do rei para resolver o problema das mortes causadas pelo filho? Como eu falei anteriormente, ele acaba falando o quê? Propõe ao filho que use homens comuns do povo como alvos, certo? Pessoas comuns, ou seja, pessoas comuns para os dois, no caso o rei e o príncipe lá, para eles, pessoas de pouca importância, ninguém sentiria falta, porque tem muitos, ok? Olha aí como é que pensa pessoas tiranas, ok? É capaz de sacrificar seu próprio, sacrificar o semelhante em prol de seus desejos, de seus interesses, ok? Professor, parece a nossa realidade. De fato, determinados comportamentos dá para fazer uma certa comparação, sim, ok? Mas, lembrando que isso aqui é uma obra literária. Próxima. Por que o filho não aceita? Ele alega que se usar um homem simples, não lhe dará nem responsabilidade, nem motivação. Olha, se eu for utilizar uma pessoa simples, que motivação terei? Eu não me sentirei responsável por estar fazendo aquilo, porque estou utilizando um alvo qualquer. Foi assim que ele quis dizer lá, ok? Então, nem motivação para aprimorar suas flechas. Essa seria a nossa resposta aí. Professor, coloquei mais ou menos. Esse mais ou menos faz sentido? Se fizer, pode deixar sua resposta, ok? Vamos à próxima. 12ª. O que podemos deduzir a respeito da proposta do rei ao sugerir que o filho use o ministro da educação em seus treinamentos? Pelo amor de Deus, Todo mundo, sempre que quer eliminar alguma coisa, vai procurar quem? Ministro da educação, infelizmente, professor, agora sim. Agora é real. Não é real não. Vamos aqui, certo, gente? Pode ser. Em determinados casos. Vamos lá. Então, que ele não valoriza a educação, obviamente. Olha, pode matar o ministro da educação, não faz falta não, ok? Você tomar decisões ruins, Estou brincando, gente. Vamos lá. Então, a nossa resposta, temos aí que ele não valoriza a educação. 13ª. É possível saber pelo texto como vive o povo de Barbaneirado, certo?
Gente, quando se diz lá que o povo não tinha o quê? Não tinha nem garfo, imagina o restante. Então parece que vivem mal, pois o rei afirma que há 30 anos o povo não possui mais nem garfo, nem faca para comer. Ele não se importa com a educação do seu país, nem com seus súditos, pois diz ao filho que não haveria problema em matar pessoas do povo. Imagine aí, gente. Se um povo não tem educação, como é que ele vai ter ciências dos seus direitos e deveres, não é isso? Então, não tinha nem o que comer, coitados. Isso nesse reino aí, ok? Vamos, então a nossa resposta é essa. Vamos aí à 14ª questão. A situação dessa localidade fictícia apresenta alguma semelhança com alguns lugares reais, certo? Então, gente, se assemelha a muitos lugares governados por pessoas que não pensam no bem da população, que só se utilizam do poder em benefício próprio. Podemos verificar isso principalmente em países em que vivem constantes guerras civis, ok? Por quê? Tem aí uma minoria que tenta um revolto contra algumas formas de governo, como as ditatoriais, não é isso? Então é perceptível sim em outros países, ok? Então vamos lá. Agora vamos aí para o estudo linguístico. Quando se fala de estudo linguístico, vamos analisar a nossa gramática, tá certo? Então, nossa primeira questão sobre gramática, temos aqui, ou seja, estudo linguístico, vai tratar de transitividade verbal, vai tratar aí dos tipos de predicados, tá certo? Ah, professor, isso aqui eu já vi e sei mais ou menos. Não é para saber mais ou menos, é para saber bem mesmo, porque já estudamos isso no ano passado e estamos tendo uma nova oportunidade para rever este conteúdo, ok? Então vamos lá. Na primeira questão pede para grifar o predicado. Então vamos lá. O alvo é uma melancia. Então vamos aí o predicado, uma melancia, ok? Com a presença aí de um verbo de ligação. Opa, vou comentar agora não, porque vai ser pedido na próxima questão. Qual seria o predicado da B? Mais uma vez, errei. Tudo isso aí é um predicado, certo? C, praticarei o arco e flecha. Então, tudo isso é o predicado. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Toda essa opção é predicado. Ah, professor, tudo é predicado, cadê o sujeito? Olha o que eu falei para vocês lá no início, não muito tempo, certo? Que o que é predicado? É tudo aquilo que não é sujeito. Você encontrou o sujeito na B, na C, na D? Não encontrou sujeito. Não tendo sujeito, todo o restante será predicado, ok? Então fica mais ou menos, fica assim. O que é sujeito é tudo aquilo que não é predicado, certo? E o que é predicado é tudo aquilo que não for sujeito. Então fica muito fácil colocar isso em sua mente e aplicar aqui, né, nesses itens. Tudo bem? Agora sim, vamos para a segunda questão, onde pede para analisar cada um. Então, gente, lá no item A, tínhamos a presença de quem? De um verbo de ligação. O verbo de ligação é o quê? Ele vai ligar o sujeito à sua característica ou estado. Então, nesse caso aí, temos a característica, tá certo? B, errei, verbo intransitivo. Errou. Você sabe o que é errar? Sabe. Deve saber. É para saber. O que é errar? É fazer algo, é não acertar. Então, tem sentido completo. Praticarei. Quem pratica, pratica alguma coisa, certo? No caso lá, ele vai praticarei arco e flecha, certo? E a última lá, erras. Verbo transitivo direto. Quem erra, erra alguma coisa. Então, segunda questão, a classificação para cada predicado é esta aí. Pause, verifique, certo? Qualquer dúvida, guarde para o momento que formos nos encontrar, ok? Vamos aí à terceira questão. Compare os predicados destas duas orações. As paredes da casa, logo após a pintura, já estavam manchadas. 2. As paredes da casa, logo após a pintura, já apresentavam manchas. Então, elas têm a mesma classificação? Justifique. Gente, vamos lá. Então, não. No predicado 1, ele é nominal. Estavam, é verbo de ligação. Manchas seria o predicativo.
Já lá no predicado 2, temos aí o predicado é verbal, apresenta verbo significativo, tá certo? Então, essa é a resposta da nossa terceira questão. Vamos aí à quarta questão. Na quarta questão, nos itens a seguir, são propostas duas outras orações isoladas, nas quais o predicado já estava destacado. Faça o seguinte: primeiro, você vai classificar, nessa questão pediu, para classificar o predicado de cada oração. 2, reúna as duas orações em uma só, fazendo as adaptações necessárias. Justamente para quê? Para que você tenha a noção do que se trata de predicado verbal e verbo nominal, ok? Então vamos lá à nossa primeira. Temos aí, a primeira, como ficou? Ela é, a professora agradeceu os aplausos, tá certo? Quem agradece alguma coisa, certo? Então, agradeceu os aplausos. Então, predicado verbal. A segunda, ela estava emocionada. Olha aí como ela estava. Como é que ela estava, certo? Ela estava emocionada. Então, predicado nominal. Agora, vamos unir as duas. A professora agradeceu os aplausos, emocionada. Então, temos aí a junção dos dois predicados, dando início à nossa terceira resposta. Predicado, verbo nominal. Gente, pause o vídeo, eu vou tomar uma água, volto já, ok? Até mais. Pronto, tomamos a água, voltamos lá, então vamos à continuidade aqui, ok? Vamos aí ao item B. No item B, o motorista explicou sua atitude ao policial. O motorista estava nervoso. Então, primeiro predicado, temos aí predicado verbal, certo? Explicou. Quem explica alguma coisa a alguém, ok? Então, vamos lá. Predicado nominal. O motorista estava nervoso. Olha aí a característica, o estado. No caso aí, um estado permanente, temporário, certo? Vimos aí os sentidos dos verbos de ligação. Unindo aqui, temos nervoso. O motorista explicou sua atitude ao policial. Ah, professor, por que nervoso está aqui na frente? Justamente houve uma quebra de ordem sintática, parte do predicado ficou antes do sujeito. Quando há essa quebra, a gente isola por quem? Pela vírgula. Estão lembrados aí? Olha aí, só lembrando aí um conteúdo lá do livro 1, ok? Então vamos lá. Unindo as duas ficou desse jeito. Nervoso. O motorista explicou sua atitude ao policial. Aí como é que ficou? Predicado, verbo nominal. Então vamos lá aqui, viu gente? Não se percam, prestem atenção. Predicado verbal está se referindo à oração 1. Predicado nominal está se referindo à oração 2. E aqui no segundo ponto, a gente une as duas para que no terceiro ponto a gente possa classificar o tipo de predicado. Ok? Vamos à próxima. C. Oração 1. A comissão julgou os trabalhos dos alunos. Predicado 2, aliás, oração 2, os trabalhos eram bons. Então, para a oração 1, temos predicado verbal, certo? Quem julga, julga alguma coisa de alguém, certo? Então, vamos aí. 2, os trabalhos eram bons. Predicado nominal, tipo de predicado, predicado nominal. Unindo as duas orações, a comissão julgou bons os trabalhos dos alunos. Resultado disso, juntando as duas orações, vai resultar no predicado verbo nominal. Vamos aí. Quinta questão. Nas orações a seguir, os predicados estão em destaque. Compare-os. Por causa da poluição do rio, muitos peixes morriam. B. Por causa da poluição do rio, muitos peixes pareciam mortos. C. Por causa da poluição do rio, muitos peixes apareciam mortos. Ok? Então vamos lá. Elas têm a mesma classificação? Justifique. Então vamos aí. Não. Lá no item A, o predicado é verbal. Quem é o núcleo desse predicado? Morriam, certo? E morriam é verbo intransitivo. Ele traz seu significado completo. Em B, o núcleo é mortos, certo? Ou seja, o núcleo dessa informação é mortos. Cabe, nesse caso aí, com a ajuda de um verbo de ligação, ele está servindo de predicativo do sujeito. Lá na C, o predicado é verbo nominal.
Significação, apareciam, mas o predicado, mortos. Ou seja, tem aí, apareciam. Ah, professor, mas apareceu, está aparecendo aí com o verbo de ligação. Sim, mas apareciam está no sentido de surgiam. Surgiam como? Mortos, ok? Então, por isso que ele é predicado verbo nominal. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos aí agora para a sexta questão. Na sexta questão, certo? Ela é uma questão bem legal. Ela puxa muito do aluno. Considere os trechos do texto. Amanhece em Babaneira Ali, um refletor focaliza um homem. 2. Os meus súditos mais chegados andam apavorados com a tênue possibilidade de vir a ser o primeiro-ministro. Ok? Então vamos lá. Os verbos em destaque, respectivamente, os verbos em destaque classificam-se respectivamente como. Gente, vamos aí. Amanhece. Amanhece. Você sabe o que é amanhecer? Ah, sei, sim, professor. É quando a noite vai embora. Isso mesmo. Tem sentido completo? Amanhece? Tem. Então é verbo o quê? Intransitivo. A próxima. Os meus súditos mais chegados andam apavorados. Ok? Nesse caso aí, andam apavorados. Andam apavorados. Verbo de ligação. Ok? Ah, perdão, acabei não falando aí focaliza. Focaliza, quem focaliza, focaliza alguma coisa, coloca em evidência em alguma coisa. Nesse caso aí, vamos lá, amanhece, verbo intransitivo, focaliza, verbo transitivo direto, e o segundo ponto lá, que é andam, verbo de ligação. Nesse caso, a nossa resposta será o item A, ok? Vamos agora para a sétima questão. Sétima questão. Em relação à predicação verbal, marca a opção em que a classificação apresentada corresponde ao verbo destacado. Então vamos lá. O Senhor não está pensando que vou exercitar com uma detestável jaca. Está dizendo aí que é verbo transitivo direto, certo? Gente, vamos a uma particularidade desse verbo exercitar. Ele é um verbo transitivo direto, bitransitivo, certo? E é um verbo também pronominal, ok? Então, nesse caso, como ele é um verbo bitransitivo, então, nesse caso, a classificação deveria estar aí, verbo transitivo direto e indireto, por isso que não é o nosso item A. B, só preciso de, se eu preciso de alguma coisa, e a classificação diz verbo transitivo direto, por isso que não é a nossa opção, porque verbo precisar trata-se de um verbo transitivo indireto. C, o povo não é mágico, verbo de ligação, isso mesmo, está atribuindo aí uma característica ou estado, não é mágico. Então, a C vai ser o nosso item correto. A D, professor, eu marquei a D, por que não foi a D? Então, vamos lá. Acaso o Senhor está insinuando que devo jogar? Quem joga, joga alguma coisa. No caso, joga pedra? Não, joga futebol. Então, esse verbo é um verbo transitivo. E na opção D está dizendo que ele é um verbo intransitivo. Está errado, por isso que não foi o nosso item D. Professor, eu não marquei nenhuma dessas aí não, marquei o item E. Gente, o item E, sabe por que o item E não está correto? Porque o verbo botar é um verbo bitransitivo. Ele tem que ser verbo transitivo direto e indireto, certo? E nesse caso aqui, a única classificação que foi atribuída a ele foi verbo transitivo indireto. Por quê? Se eu boto alguma coisa, botei o quê? Culpa. E se eu boto culpa, boto culpa em alguém. Então, como vocês podem perceber, boto a culpa em quem? Em alguém. E esse alguém é no povo. Então, a classificação deveria ser verbo transitivo direto e indireto. Então, por isso que não foi o nosso item E, e sim ficando aqui o item C como resposta correta. Vamos aí à oitava questão. Assinale a alternativa aqui que se classifica corretamente pela ordem os predicados das frases. Certo? Então, vamos lá. Os ministros agradeceram comovidos. 2. E o alvo é humano. 3. Para que serve o ministro da Educação em nosso país? Gente, a nossa opção correta será verbo nominal, tá certo?
Quem agradece, obviamente, vai agradecer, e quem vai agradecer, de certa forma, estará comovido. Então, verbo transitivo direto, certo? E que vem acompanhado aí de um estado. Nesse caso, comovido. Então, a nossa opção correta, item B. Turma, chegamos ao fim, certo? Professor, foi muita atividade. Como eu falei, não é isso, gente? Tinha um encontro aí marcado, mas foi cancelado devido a problemas técnicos, mas em breve estaremos juntos aí no Google Meet. Guardem não, nada de guardar dúvida. Anotem suas dúvidas e tirem comigo na nossa aula virtual, ok? Tchau, até a próxima aula.